Senhor colocou, irmãos, no meu coração, já tem algum tempo, da gente trazer uma mensagem para os irmãos domingo de manhã, com o tema Alinhando a Igreja com o Coração de Deus. Alinhando a igreja com o coração de Deus. Quando eu falo de alinhar a igreja, irmãos, com o coração de Deus, eu estou falando de você. Fala assim, ó, eu preciso me alinhar com o coração de Deus. Obrigado. Amém, gente? Pastor, o que é se alinhar com o coração de Deus? É você entender que as suas movimentações, a forma que você tem conduzido sua vida, financeira, espiritual, familiar, emocional, estão todas dentro do propósito e da vontade de Deus. Então, baseado nisso, nesse tema que o Senhor gerou no meu coração, o Senhor está me dando alguns temas para ir compartilhando com vocês. Domingo passado, alguém lembra o tema que o pastor falou? Qual foi o tema, irmãos? Oi? Oi? Alguém falou? Entendendo Deus como prioridade. Vamos lá. Eu preciso entender que Deus precisa ser a minha prioridade. Amém? Quando a gente entende que Deus é a nossa prioridade, irmãos, nós não damos um passo sem consultar a vontade de Deus. E você vai perceber que você vai entrar num lugar muito melhor e muito mais seguro do que o que você anda, levando a sua vida de qualquer maneira, levando sua vida de qualquer jeito, sem sequer consultar, sem sequer buscar saber ou entender o que Deus quer para a sua vida. E aí nós temos visto, é evidente, muitas pessoas, mesmo estando dentro da igreja, dizendo que servem a Deus, mas vivendo um caminho de tristezas, de angústias, de fracassos, de derrotas. E aí, eu sei que você já falou isso, você falou, mas eu procuro fazer tudo certinho, eu estou em todos os cultos, eu vou sempre para a igreja. Irmãos, estar alinhado com o coração de Deus é muito mais do que você vir à igreja. Estar alinhado com o coração de Deus é muito mais do que simplesmente fazer uma atividade no templo. Seja qual for a atividade, limpar, pregar, cantar, servir Santa Ceia. Estar alinhado com o coração de Deus é muito mais profundo e muito mais sério. Eu coloquei uma imagem lá no grupo hoje de manhã da igreja, eu não sei se todos viram, mas uma mesa como se tivesse sido preparada no céu. Quem viu? Consegue colocar essa imagem aí para mim? Só para os irmãos verem aqui, essa imagem. Por que eu coloquei essa imagem, irmãos? Porque as pessoas não estão se atentando. Eu estava até conversando ontem à noite com o irmão Jorge, que Jesus está voltando. As pessoas, e a pastora Fabiana estava começando ontem também, elas estão vivendo exatamente os dias de Noé e os dias de Ló. Você já percebeu isso? Que a humanidade hoje está vivendo, essa profecia está em Mateus capítulo 24. E os dias de Jesus, a vinda do Filho do Homem se dará como nos dias de Ló e como nos dias de Noé. O que marca os dias de Noé, gente? Está lá, casavam-se, davam-se casamento, até que bebiam, comiam, até que Noé entrou na arca. Os dias de Noé está falando de pessoas que estão vivendo como se Deus não existisse. Elas estão vivendo sua vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero. E estão vivendo, né? Até que Noé entrou na arca. E o que marca os dias de Ló? O que marca os dias de Ló é o aumento do pecado e da homossexualidade. Irmão, goste ou não do pastor estar falando isso, é bíblico. O que marcou o pecado de Sodoma e Gomorra foi o aumento da imoralidade sexual. Estamos vivendo esse tempo ou não, gente? Então, você precisa entender que Jesus está voltando e você precisa se alinhar com o coração de Deus.
Por quê, pastor? Porque senão você corre o risco, irmãos, de não ir para a eternidade. Pastor, o que me faz acreditar na eternidade é o fato de você não ser eterno aqui na terra. Você vai morrer, minha irmã. Você vai morrer, meu irmão. Eu estava agora de manhã procurando um telefone, e aí apareceu o telefone de um senhor aqui de Saracuruna, que eu não sei se vocês conhecem o Elson, que trabalhava com compra e venda de imóveis. E apareceu a foto dele para mim. Um dia desse eu fiquei sabendo que o cara morreu do nada, irmão. Eu falei, cara, o Elson morreu. O pessoal falou, morreu. Então, você precisa entender, olha aqui, que você não sabe o dia da sua morte. Mas olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, a coisa mais certa na vida é que você vai morrer. É a única certeza que você tem, irmão. Você não tem certeza se você vai ficar rico um dia, se você vai morrer pobre, se você vai ficar... Você não tem certeza de nada disso. Mas a certeza que você tem é que você vai morrer. Então, o que você precisa fazer? Alinhar a sua vida com o coração de Deus, para que você possa sentar nessa mesa. Amém, gente? Porque uma mesa está sendo preparada, e Jesus falou isso. Eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para vocês, para que aonde esteja eu, esteja vocês também. Então, se hoje as pessoas não se alinham com o coração de Deus para participar dessa mesa aqui, como é que você vai participar dessa mesa aqui, irmãos? Você tem que se alinhar com o coração de Deus para você participar dessa mesa aqui. Depois, você pode ter certeza que o resultado vai ser você participar dessa daqui. Amém, gente? Então, aquilo que Deus tem gerado no meu coração para esses dias é isso. Alinhe a igreja com o meu coração e com a minha vontade. As pessoas precisam, preste atenção nisso. Isso eu estou falando para toda a igreja e para todo o corpo de obreiros da igreja. Nós precisamos elevar o nível de comprometimento com Deus, o nível de compromisso na oração, no jejum, na leitura das Escrituras, na prática da unidade. Nós precisamos elevar o nosso compromisso. Por isso que semana passada eu falei sobre Deus como prioridade, porque eu só consigo colocar em prática essas coisas que o pastor está falando quando eu realmente tenho Deus como minha prioridade. E aí, meu irmão, quando Deus é a sua prioridade, as adversidades da vida, elas não vão te afetar tanto como te afeta. Por quê? Porque você já entendeu que Deus é a sua prioridade. E hoje de manhã eu quero falar dentro desse tema, alinhando a igreja com o coração de Deus, esse tópico aqui, ó. O lugar dos escolhidos é com as mãos no arado. O lugar dos escolhidos é com as mãos no arado. Eu no seu lugar estaria anotando a mensagem. Eu estou puxando isso da igreja, irmãos. Essa questão de você anotar a pregação, escrever, porque isso é uma didática de aprendizado. E quando você não escreve, não anota para meditar em casa, acontece que sempre acontece com você, grande maioria dos irmãos aqui, não consegue lembrar a palavra que foi pregada domingo passado, porque você já, é como se tua mente tivesse um delete, você saiu do ambiente e você deleta, aí você não lembra de nada, aí você não cresce espiritualmente, e aí você não tem uma evolução espiritual, você está sempre num lugar raso para baixo, porque quem está numa zona rasa espiritual, está sempre pensando em sair da igreja, está sempre pensando em abandonar tudo. Mas quem está numa zona de crescimento, não pensa essas coisas, gente. Porque você fica um crente forte, um crente posicionado. Aí o diabo não tem proposta para fazer para você. Então, anote a mensagem, compre uma agenda, um caderninho, escreve, sabe, anota os tópicos. Quando você chegar em casa, durante a semana, a gente só tem culto aos domingos, gente. Durante a semana, você vai pregar o texto ali, cara, vou dar uma meditada naquilo que o pastor pregou.
eu tenho certeza que eu estou falando para você, Deus vai falar mais ainda com você na sua casa. Eu tenho certeza disso. Não tem você que quando lê a Bíblia não entende nada. Você vai ver como é que Deus vai falar contigo, porque você foi anotando o que o pastor foi falando, e aí agora quando você chega em casa para meditar no texto, está lá os tópicos que o pastor falou, você, caramba, é isso mesmo, agora eu estou conseguindo entender. Você vai ver que o Espírito Santo vai abrir teu entendimento, você vai conseguir entender melhor as Escrituras. Então usa isso como uma boa prática, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ler o texto, Lucas 9, do versículo 57 ao 62. Você já abriu sua Bíblia? Diz assim, olha: quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, a outro homem fez um convite. Você percebe que um se propõe, né? Um se oferece: Jesus, eu quero te seguir por onde o Senhor for. Aí Jesus dá uma palavra: olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça, que Jesus está falando dele. Mas a uma outra pessoa, Jesus fala assim: ó, mas a você, eu quero que você me siga. Pegou isso ou não? Um que se oferece, outro Jesus convida. Eu vou falar de novo. Uns se oferecem, outros Jesus convida para seguir ele. Entretanto, outro ele fez o convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar o meu pai. Todavia insistiu Jesus. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. Ao que lhes asseverou Jesus: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, meu amigo Espírito Santo, bom dia. Mais uma vez estou aqui diante da tua noiva, estou diante das tuas ovelhas, da tua igreja, e careço da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, para transmitir aos teus filhos exatamente aquilo que o Senhor quer. Não permita que em nenhum momento a alma do ser humano fale, mas que tão somente a tua voz seja ouvida pelas tuas ovelhas. Porque a tua palavra diz que a ovelha ouve a voz do bom pastor e obedece. Então eu acredito que nessa noite existem ovelhas aqui que vão dar ouvido à voz do Senhor e vão obedecer ao teu chamado. Eu peço isso ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Bom, queridos, a introdução que eu escrevi aqui é essa, olha. Nesses dias, Deus tem chamado a atenção de sua igreja e alinhado o seu coração com o coração do Abba. Está alinhado com o coração de Deus. Trará sobre cada um de nós e sobre toda a igreja um peso de glória extraordinário. Então vamos entender o que Deus quer nos ensinar nesse dia de hoje.
A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nessa introdução é que se nós alinharmos as nossas vidas com o coração de Deus e com a vontade de Deus, irmãos, nós vamos viver a grande promessa que o Senhor tem para esse lugar. Essa igreja não nasceu, irmãos, por causa da ideia de uma pessoa. Essa igreja não nasceu por causa da vontade de um homem ou vontade de uma mulher. Até porque o homem e a mulher que Deus chamou para pastorear essa igreja não queriam ser pastores. Nós fomos convidados por Jesus para exercer o ministério pastoral em outro estado, sendo convidado por Jesus para vir para Saracuruna, para dar início a esta igreja. Essa igreja não foi aberta, essa igreja foi gerada, ela nasceu, porque não tem como você ter um filho, mulheres, se não passar por um processo de gestação, se não cumprir um ciclo de 9 meses, sentir as contrações, né, todos os sintomas que envolvem uma gravidez. Essa foi a SEAB, ela foi gerada, ela nasceu com dores, com sofrimento, com choro, com lágrimas, com muita renúncia. E esta igreja, quando Deus fez uma promessa para ela, uma das promessas que o Senhor nos deu, é que nós iríamos viver um avivamento, ou faríamos parte de um grande avivamento que tem sido prometido por Deus há décadas, há anos, para o Brasil. E nós iríamos fazer parte desse avivamento. O que é um avivamento, irmão? O avivamento nada mais é do que uma explosão da manifestação da glória de Deus em um lugar. É só você ler Atos capítulo 2 que você vai entender o que é um avivamento. Ali há um derramado Espírito Santo poderoso sobre aqueles irmãos que estavam ali. Aí Pedro vai se levantar, vai pregar o evangelho. Cerca de 3.000 almas vão se converter ao Senhor. Depois ele prega de novo, mais 5.000 almas se convertem a Cristo. E aí você vai ver Estevão, um jovem, cheio do Espírito Santo, fazendo grandes milagres. Você vai ver Filipe pregando o evangelho e sendo deportado de um lado para o outro. Você vai ver João e Pedro entrando no templo, na Porta Formosa, e um paralítico lá. Eles olham para aquele paralítico e falam: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Pastor, o que é isso? Isso é uma igreja que vive um pleno avivamento. Há uma unção poderosa do Espírito Santo que entra dentro dos irmãos, e a gente vai começar a viver milagres extraordinários nesse lugar. Pecadores vão entrar por essas portas e serão tomados de arrependimento. A boca de fumo vai fechar, o tráfico de drogas vai acabar, os bares vão fechar, jovens não vão querer mais se envolver com prostituição, mas virão para a casa de Deus para poder louvar e adorar a Deus. As esquinas não vão mais ficar fechadas com bebedeiras, com prostituição, fugiu a palavra. Mas apologia à prostituição, mas haverá cruzadas evangelísticas pelas praças, aonde o nome de Jesus vai ser glorificado. O que é isso, pastor? É uma igreja vivendo avivamento, irmão. Ela toca no seu bairro, toca na sua cidade, toca na sua nação, ela toca no país. Isso é avivamento. E para a gente chegar nesse lugar, nós precisamos nos alinhar com o coração de Deus. E para que possamos nos alinhar com o coração de Deus, irmãos, nós precisamos estar dispostos a aceitar o convite de Jesus, a dizer sim para Jesus e não para aquilo que muitas das vezes salta na nossa alma como vontade. Eu sou um pastor que eu tenho grandes expectativas nessa promessa do Senhor. E eu não abro mão, irmãos, de viver essa promessa. Eu de verdade, eu quero viver essa promessa. Eu quero ver a SEAB tão cheia do Espírito Santo, irmão. Tão plena do Espírito Santo. Que não vai ser o pastor ou a pastora, mas cada um de vocês vão ser cheios de autoridade. E aonde vocês chegarem, vocês vão colocar a mão nos enfermos, os enfermos serão curados. Vocês vão ver pessoas oprimidas, endemoniadas. Não vou ligar para o pastor, não, vem cá. Jesus me deu autoridade, tu vai sair dele agora, tu vai sair dela agora. Eu acredito nisso, irmãos, e eu quero ver isso.
Eu quero viver isso com vocês. Mas para isso nós precisamos nos alinhar com o coração de Deus. Você vai perceber que em Atos capítulo 12, aqueles homens, eles passam dias, horas, grande parte do seu tempo se dedicando à oração, à adoração e à comunhão. Eles se juntavam no templo constantemente, no pátio do templo, diz as Escrituras. E ali eles compartilhavam do pão, passavam tempo cantando louvores a Deus. E eles passavam tempo orando. O que eles estavam fazendo? Eles estavam se alinhando com o coração de Deus. Porque Jesus falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que eles fizeram? O que eles estavam fazendo? Obedecendo a direção de Jesus, permanecendo em Jerusalém. Mas eles não ficaram lá assim, ó. Uma hora o poder vai descer, vamos ficar aqui. Não, eles entenderam que era necessário ter vida de oração, vida de consagração e viver em comunhão. E essas manifestações foram atraindo o poder de Deus para o lugar. E aí você já sabe o que aconteceu, porque está lá no texto. Então, nesses dias, Deus tem nos levado a alinhar a igreja. E o meu coração está cheio de expectativa. Porque se Deus está interessado em nos alinhar, assim como alinhou os discípulos, é porque Ele tem preparado algo para a gente. Aleluia. Deus está preparando algo para a gente, irmãos. Existe algo para ser liberado sobre a SEAB. O que foi o culto de domingo passado? Nós fomos tão cheios do Espírito Santo aqui, irmãos, que quase que não dá para terminar o culto. 12:30, o povo caído no chão ainda chorando. O povo ainda se quebrantando. Tenho certeza que alguns irmãos chegaram em casa ainda com o coração ainda sendo despedaçado pelo Espírito Santo. Porque nós fomos levados a um lugar de arrependimento. E hoje eu quero falar com vocês mais um pouco sobre esse alinhamento, mas entendendo o lugar dos escolhidos, irmãos. O lugar dos escolhidos é com a mão no arado. Quando a gente fala de mão do arado, a gente está falando de trabalho. A gente está falando de manter as mãos calejadas de trabalho. Se você pegar qualquer profissional que trabalha na área da indústria, ou outras profissões que é necessário usar ferramentas, você vai pegar a mão desses profissionais, o que você vai ver lá? Muitos calos. Os calos são as marcas do seu trabalho. E quando Jesus vier buscar a igreja, Ele vai chamar os seus escolhidos. E quando Ele chamar os seus escolhidos, Ele vai justamente olhar para as nossas mãos. E o que Ele vai querer ver nas nossas mãos? Ele vai querer ver, meu filho, o calo dos trabalhos que nós realizamos para Ele. As nossas mãos precisam estar calejadas do trabalho no Senhor e para o Senhor. Então, alinhar a igreja é trazer a igreja também para esse entendimento e para esse lugar de responsabilidade. Porque uma vez que Jesus está me convidando ou me convocando para ser um trabalhador do seu reino, para ser alguém com as mãos no arado, eu preciso entender que uma responsabilidade está sendo colocada nas minhas mãos. E nós precisamos corresponder a esse chamado do Senhor, queridos. Volto a dizer, visando que todos nós morreremos e todos nós partiremos dessa vida. Mas o dia que Jesus nos chamar, nós vamos ter muitos calos nas nossas mãos espirituais. Muitos calos vão estar nas nossas mãos, de almas que nós cuidamos, de pessoas que nós amamos, de pessoas que nós ajudamos, joelhos calejados de intercessão, porque nós intercedemos pela nossa nação, pelo nosso bairro. Nós vamos estar bem calejados. Aí, nós entramos agora no texto que o pastor leu com vocês, de Lucas, capítulo 9, e no versículo 57 ao 62,
você vai perceber ali que Jesus estava diante de algumas pessoas. E diante dessas pessoas começou-se a haver um diálogo. Alguns se oferecendo para seguir Jesus, outros Jesus fazendo um convite. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim, ó, o convite já está diante de você. Aleluia. Aí, olha o versículo 58. Meu Deus, é o 58. Olha o versículo 58. Eu estava no capítulo errado. Deus é fiel. Olha o que diz. Mas Jesus lhe replicou: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. O que isso quer dizer? O que isso começa a mostrar para a gente? Eu escrevi aqui: precisamos avaliar nossas condutas diante de Deus e qual tem sido o nível de comprometimento com a salvação que nos foi proposta e com a vocação do ministério que Deus tem nos dado. Vamos refletir sobre o comportamento de algumas pessoas que estavam com Deus, tiveram oportunidades, mas deixaram escapar. Jesus começa a trazer para eles uma ilustração sobre raposas, sobre pássaros, sobre aves, porque esses animais, por mais que eles sejam animais irracionais, mas eles a palavra fugiu, mas por instinto, eles têm a capacidade. Esses dias eu estava reparando lá na casinha do ar-condicionado lá de casa, tem uma caixinha assim do lado de fora, e uma andorinha, um casal de andorinha fazendo um ninho, e eles voavam, pegavam o matinho, vinha, colocava, saía, pegava outro matinho e colocava. Gente, a gente está falando de animal que não pensa, mas que age por instinto. Um casal de andorinha sabiam que eles precisavam de um ninho para chocar ovos. Eles precisavam construir um ninho para que ali eles pudessem chocar ovos para poder nascer o seu filhotinho. E nós, como seres racionais, Jesus está dizendo: olha, a raposa, a andorinha, a raposa tem covil, a andorinha tem ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus está propondo para aqueles homens um nível de renúncia para que eles pudessem realmente caminhar com Jesus. E não tem como, irmãos, a gente alinhar a igreja com o coração de Deus sem falar a verdade para vocês. Não adianta eu chegar aqui e liberar várias palavras proféticas ou palavras de efeito que vai causar um impacto na sua alma, mas se de verdade eu não levar você a um entendimento de consciência de que você precisa elevar o seu nível de compromisso com Deus e de responsabilidade. Então, eu quero falar para vocês aqui sobre o primeiro grupo. Você vai perceber que nesse texto, Jesus vai falar com alguns tipos de pessoas. E cada grupo de pessoas vai trazer para Jesus alguns pontos. E é sobre esses pontos que eu quero falar com você. No primeiro grupo de pessoas, quando Jesus estende o convite, elas vão falar: Senhor, permita-me. Vamos lá, versículo 60, né? Todavia, isso, versículo 59. Entretanto, outro homem fez um convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permita-me ir primeiramente sepultar os meus pais. Permita-me primeiramente fazer o quê? Fazer o quê, gente? Sepultar os meus pais. Então, o primeiro grupo de pessoas são as pessoas
que valorizam a segurança e o conforto acima do Senhor. Quando você lê Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao 30, vai falar a respeito de um jovem rico. Esse jovem, quando Jesus fala para ele assim, olha, ele fala para Jesus, Senhor, eu quero te seguir, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus vai falar para ele, sabe os mandamentos? Ele vai falar o quê? Sei, e os observo desde a minha mocidade. Jesus vai falar para ele o seguinte, mas te falta uma coisa. Ele, qual? Jesus, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Olha que coisa interessante. A gente está vendo um homem rico sendo convidado a vender tudo para dar aos pobres. Mas a gente tem um monte de pobre largando a igreja para tentar ficar rico. Mas a gente tem um monte de pobre largando Jesus para ficar indo atrás de dinheiro. Então o que é mais fácil, irmão? O rico deixar tudo para largar Jesus? Ou você deixar essa mentalidade para seguir Jesus? Uma vez que quem é rico, alguém fala assim, né? Servir Jesus rico é fácil. Você acha que é fácil? Servir Jesus rico não é fácil não, irmãos. Porque a pessoa facilmente ela pode entrar num lugar de se assegurar no seu dinheiro. Mas o rico precisa de Jesus também ou não? Todos nós precisamos ouvir a mensagem de salvação. Jesus convida aqueles homens para seguir Ele. Mas aqueles homens estavam procurando, ou melhor, eles queriam primeiro fazer aquilo que satisfaziam a sua alma, para depois corresponder ao chamado de Jesus. E eu até falei isso semana passada, se Jesus não for o primeiro das nossas vidas, irmãos, o segundo, Ele não será. Ou a gente coloca Deus por primeiro, ou Ele não será o segundo, e você pode ter certeza nisso. Aí, Jesus vai para o segundo grupo. O primeiro grupo está no versículo 57. Que a pessoa fala para Jesus, eu te seguirei por onde quer que andares. Depois vai para o segundo. Entretanto, outro homem, ele deu o convite. E ele diz que quer sepultar os seus pais. Quando ele diz que quer sepultar os seus pais, eu separei aqui um estudo aqui sobre isso, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que vai deixar vocês meio assustados, mas é interessante. Aí o outro grupo, ele vai falar, o outro ainda ele prometeu, Senhor, primeiro deixa-me despedir dos meus familiares. Olha só, um grupo está pensando em uma coisa, outro grupo já pensa e valoriza outras coisas. Esse segundo grupo, o que ele valoriza? Eles dão total preeminência a famílias e amigos e colocam acima do Salvador. Você vai perceber que eles vão falar, Senhor, permita-me primeiro me despedir dos meus pais, dos meus familiares. Porque na verdade o que eles queriam era um tempo maior para que eles pudessem ter convivência com seus familiares, para depois seguir ao chamado. Eu já contei aqui na igreja, faz muito tempo que eu não conto essa história, mas ela é verídica. A história de uma missionária argentina, que Deus havia chamado ela para o ministério, ela tinha 18 anos de idade. E o Senhor vem a ela e fala, eu tenho um chamado na tua vida, missionário, para você pregar a palavra para os argentinos. Existem muitas almas esperando por você. E ela fala para Deus, Deus,
eu tenho um sonho de fazer minha faculdade, deixa eu terminar a minha faculdade e eu te seguirei. O Senhor sai daquele momento e fala para aquela jovem, então faça a sua faculdade, em tempo determinado eu voltarei. O tempo passa rápido, ela faz a sua faculdade, conhece uma pessoa na faculdade, começa a namorar essa pessoa, termina a faculdade e casa. Quando ela casa, o Senhor aparece para ela outra vez e fala, eu tenho uma obra missionária contigo, há muitos argentinos aguardando por você, vai porque eu quero te usar. E ela diz, Senhor, eu acabei de me casar, deixa-me cuidar do meu marido por um tempo, e depois eu vou atender o seu chamado. O tempo passa rápido, ela engravidou. Depois de estar grávida, o Senhor veio a ela de novo e disse, eu tenho um chamado missionário para você, e há muitos argentinos te aguardando. Ela, Senhor, agora eu estou grávida, deixa eu ter o meu filho. E quando ele chegar numa certa idade, eu vou servir ao ministério. O Senhor saiu e aguardou. Chegou-se um tempo, o tempo passa rápido, o menino já estava na adolescência. E o Senhor chamou ela de novo e disse, eu tenho uma obra na tua vida, de missão. Muitos argentinos estão aguardando por você. E ela outra vez disse para o Senhor, Senhor, o meu filho já é adolescente. Essa fase é uma fase que ele precisa de atenção. Deixa eu acabar de criar o meu filho, e aí eu vou atender o seu ministério. O tempo passou, o menino casou, seguiu a sua família. Essa senhora estava com 80 anos de idade, assentada na cadeira da sua casa, numa varanda. Um homem de Deus passando na rua da sua casa, na sua porta. O Senhor disse para ele, vai naquela casa, toca a campainha. A primeira pessoa que aparecer ali, você vai abrir a boca e eu falarei com ela. Aquele servo do Senhor foi lá, tocou a campainha. Quando ela abriu a porta, aquele homem disse para ela, assim diz o Senhor, por causa de você, mais de 200 mil argentinos foram ao inferno, e eu cobrarei o sangue de cada um deles da palma das suas mãos. Ela dá as costas, ele deu as costas e saiu, aquela mulher caiu morta. Pum. Pastor, o que é isso? Deus está sempre nos falando conosco, está sempre nos chamando a um compromisso, a uma responsabilidade. Mas nós precisamos, meus irmãos, nos atentarmos para o tempo de Deus e para aquilo que Deus está proposto a fazer através de nós. Amigos, parentes, filhos, esposo, esposa, é muito bom ter, mas nenhum deles pode estar acima de Deus para a sua vida. Seus filhos não vão salvar a sua alma. Seu marido e sua esposa não vão salvar a sua alma. Seus parentes, seus pais não vão salvar a sua alma. Quem vai salvar a sua alma é aquele que se entregou por você na cruz do Calvário. E você precisa estar atento à sua voz. Olha para alguém que está perto de você e fala, não há mais tempo a perder, meu irmão. Aleluia. Não há mais tempo a perder. Há um grupo dando desculpas para não servir melhor por causa de filhos. Há um grupo dando desculpa para não servir melhor por causa de marido. Há um grupo dando desculpa para não servir melhor por causa de esposa. Deixa eu te falar, para a sepultura onde você vai, essas desculpas não vão funcionar. Essas desculpas não vão poder acompanhar você. Então, ouça a voz do Senhor nesse domingo de manhã. É tempo de nos posicionarmos, ó igreja. É tempo de nos alinharmos com o coração de Deus e deixar para trás pessoas e nos comprometermos com a missão de Cristo. Pastor, o senhor está mandando eu acabar meu casamento? Não disse isso. Mas o teu marido não é maior do que Deus. Pastor, o senhor está mandando eu largar os meus filhos? Não disse isso. Mas os teus filhos não estão acima de Deus. Deus está acima de tudo e de todos. E eu não posso ficar dando desculpas para não servir melhor. Eu lembro da missionária Zete, tem o testemunho dela na internet. Todas as vezes que Deus queria chamar a atenção dela, Deus tocava nos filhos. Vira e mexe, os filhos dela ficavam doentes. Uma certa vez ela foi para a oração e disse para Deus, Deus, por que todas as vezes que o Senhor quer chamar a minha atenção, o Senhor toca nos meus filhos? Aí o Senhor falou para ela, porque você está sempre reclamando deles. Você quer que eu os tire de você? Que aí você nunca mais vai reclamar.
Aí ela, não, Senhor, pelo amor de Deus, não tire os meus filhos. Então pare de reclamar dos seus filhos. Você precisa entender isso, que aquilo que está te parando, Deus também pode tirar. Tem uma pastora que pregou no nosso encontro, no nosso retiro, tem 3 anos. Ela perdeu 2 filhos e o esposo, por negligência à chamada de Deus. Pastora Patrícia. Ela falou, pastor, Deus tirou o primeiro filho, porque eu não estava atendendo o chamado. Depois, por resistir, Deus tirou o segundo. E eu resistindo, por último, Deus tirou meu marido. Depois que Ele tirou meu marido, eu falei, não, Senhor, não vou resistir mais, eu vou obedecer a voz do Senhor. Deus restaurou toda a minha vida, me deu outro casamento, me deu filhos. Mas eu passei por essas dores que eu não precisava ter passado. Você está ouvindo isso, igreja? É só obedecer, irmãos. Existem pessoas atraindo maldições para a sua vida, enfermidades por rebeldia e desobediência. Ei, pastor, espera aí, então o senhor está dizendo que eu sou obrigado a servir a Deus, o lugar dos escolhidos? Sim. Para escolhido não existe livre-arbítrio, irmãos. Para escolhido não existe opção de escolha. Para escolhido vai cumprir o propósito de Deus e ponto final. Não tem livre-arbítrio, é para quem está lá no mundo, no pecado. Livre-arbítrio, quero ficar no pecado. Quer ficar no pecado? Fique. Eu sempre digo isso. O final da sua vida, você vai se relacionar com Deus que você serviu durante a sua vida. Então você quer ficar no pecado, na cachaça, nas drogas, na prostituição, na mentira, na fofoca, tudo isso aí, vai. Quando você morrer, você vai servir o Deus que você serviu durante a sua vida. E aí não tem essa de injustiça. Foi você que decidiu servir o seu Deus lá. Mas para quem é escolhido, não existe livre-arbítrio. Para os escolhidos sim, Senhor, eis-me aqui. Para onde o Senhor quer me enviar? Pode falar que eu vou. Aí a gente tem a história de Jonas, né? Deus manda Jonas para onde, gente? Para Nínive. Para onde ele queria ir? Para Tarsis. Porque Nínive era uma cidade que matava profetas. E ele não queria correr risco de morrer. Mas Deus fala para ele, vai e prega. Não vou. Vai, não vou. Vai, não vou e vou mostrar para o Senhor que eu não vou. Compra a passagem e vai em direção a Tarsis. O que acontece? Furacão, tempestade, onda gigante, batendo no barco. Daqui a pouco está todo mundo chamando, cada um com o seu Deus, né? Um chamando Maria, outro chamando José, outro chamando Tranca-Rua. É a mesma coisa, igual hoje. Outro chamando Maria Padilha, outro chamando tudo que é nome. E está Jonas lá dormindo, fingindo que nada está acontecendo. Porque é assim, com o escolhido quando foge do propósito. A casa está passando um vento, está todo mundo sofrendo, ele sabe que é por causa dele. E ele fica lá no fundo, no quarto escondido, fingindo que não é com ele. E o pau quebrando dentro de casa, e ele sabe que é por causa dele. Daqui a pouco os caras vão lá e... Corta esse cara aí, cara. Tu tá vendo o que está acontecendo, não? O pau está quebrando, o barco está quase indo a pico. E você não faz nada. Quem é você? Quem é teu Deus? Quem é o teu povo? Sou judeu, linhagem sacerdotal. Sirvo ao Deus do céu. E essa tempestade é por minha causa. Mas faz o seguinte, me joga no mar que vai passar o vento. Me joga no mar que o mar vai ficar calmo. Os caras pegam Jonas e joga Jonas no mar. Olha o vento. Para o vento, para a tempestade. E para onde Jonas vai? Para onde Jonas vai? Para a boca do peixe, irmão. O ventre do peixe. Pega isso aqui que eu vou falar para você agora. Jonas no ventre de peixe. Ele teve a sensação de estar no inferno. Ele vai dizer, e do mais profundo do grande peixe eu clamei ao Senhor. Então o Senhor ouviu o meu clamor. E o peixe jogou ele aonde? Em Nínive. Catuca essa pessoa que está do seu lado e fala,
Para de fugir do que Deus tem para a sua vida, antes que você entre dentro de um peixe. E o peixe representa, irmão, um lugar de tormento, de angústia, de aflição. Você está entendendo isso? É um lugar de aflição. Vou desligar aqui porque está fazendo um sonido. Glória a Deus, sumiu. É um lugar de aflição, de angústia. Quer que pare o vento de bater na tua casa? Fala com a pessoa que está do teu lado. Para de ser rebelde. Para de ser rebelde, meu irmão. Você precisa entender que tudo que está acontecendo lá, fala para ela aí, é tudo tua culpa. Fala assim, para ficar bem forte. E se morrer alguém, é tua culpa. Vai botar a culpa em Deus e ninguém não. A culpa é sua. Porque é você que está fugindo da responsabilidade. Vou falar de novo. Para escolhido, não existe livre-arbítrio. Você vai cumprir de qualquer jeito que Deus tem para você. Sem perna, sem olho, com olho, sem orelha, com orelha, sem braço, com braço, sem um órgão do corpo, com um órgão, tu vai cumprir, meu irmão. E não tem para onde correr, não. Porque tem gente cumprindo aí chamado de Deus depois de ter perdido perna, e está uma grande testemunha de Jesus. Eu agradeço a Deus que eu não precisei disso. Olha Lucas 14, 26, o que diz. Se alguém deseja seguir e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ninguém está acima de Deus. Mas eu amo os meus filhinhos, e se Deus tirar eles de você agora? Mas eu amo meu maridinho, e se ele dormir e não acordar do seu lado agora? Irmão, você não sabe, eu estou levando você ao nível de entendimento quem Deus é. Porque uma mensagem começa a eu pregar no culto à noite, os ímpios saem correndo da igreja. Pelo amor de Deus, que Deus é esse? Mas esse mesmo Deus que tem um amor infinito por nós, gente, o amor de Deus, ele é magnífico. Ele é grandioso, ele é um amor incomparável. Mas do mesmo nível do amor de Deus é a sua justiça. É o seu juízo. O amor de Deus não está aqui, o juízo de Deus aqui não, irmão. Eles são no mesmo nível. O nível é igual. Então, da mesma forma que Deus te ama incondicionalmente, o juízo dele também está apontado para a gente. Você está entendendo isso? Então, quando a gente começa a colocar todas essas desculpas para não cumprir o que Deus tem, a gente sai da esfera do amor e anda para a esfera do juízo. E quando o juízo de Deus vem, irmãos, ele vem mesmo para rachar. Ele vem para executar. Então, o segundo grupo é aqueles que colocam familiares, amigos acima do Salvador. Terceiro grupo, aqueles que contemplam, ou melhor, aqueles que permanecem contemplando o que deixam para trás, ou seja, a velha vida, enquanto caminham. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixe primeiro o que Jesus asseverou: ninguém pode colocar a mão no arado e ficar contemplando as coisas que deixaram para trás. Terceiro grupo, aqueles que estão caminhando olhando para trás. Não sei se eu continuo na igreja, não sei se eu volto para o mundo, não sei se está sempre olhando para trás, está sempre com uma desculpa para não se envolver com aquilo que Deus tem para você. Irmãos, nós entramos num caminho com a igreja agora, com os life groups, com o nosso novo formato de culto, aonde
Deus tem fluído de uma forma assim, tão graciosa, tão, sabe, tão grandiosa. Os Life Group estão tomando uma direção, uma proporção onde todos os irmãos podem cooperar com Deus, todos os irmãos podem trabalhar para o Senhor, todos os irmãos podem colocar as mãos no arado para fazer algo para Deus, aonde você não vai ter mais desculpas nenhuma para dizer, o que Deus me chamou para quê? Uma coisa é certa, irmão, Deus te chamou para cuidar de alguém, Deus te chamou para ajudar alguém, mas se você nem isso quer fazer, alguma coisa vai acontecer futuramente. Então existe esse grupo de pessoas que está sempre dando desculpa e olhando para trás. Não faço por causa do meu trabalho, não faço por causa disso, não me envolvo por causa disso aqui. E aí, desse grupo que está sempre olhando para trás, eu separei alguns textos aqui para falar com vocês. Primeiro, Gênesis 19, 26. O que diz lá, pastor? Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se em uma estátua de sal. Segundo alguns relatos históricos, essa estátua de sal parece que ainda existe, porque ela ficou lá na cidade destruída como testemunho da ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Sodoma e Gomorra representa áreas da sua vida que faz você olhar para trás. Sabe o que você tem que fazer com Sodoma e Gomorra da sua vida? Destruir ela, acabar de vez com ela, e sem sequer... Eu ouvi um testemunho uma vez, eu não sei se foi aqui na igreja, eu não lembro agora, mas se for você vai se identificar, de uma pessoa que se converteu a Jesus, mas deixou os shortinhos do baile funk, né, da pracinha, guardado no guarda-roupa. Aí a mãe falou, por que você não joga essas coisas fora? Não sei, né, vai que... O que é isso? É a sua Sodoma e Gomorra que você está deixando e você está sempre olhando para trás. Aí você vai sempre lá no guarda-roupa, olha o shortinho, eu lembro desse dia desse shortinho. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, você tem que destruir ela da sua vida. Você tem que sepultar ela da sua vida, para que você consiga ser livre, para seguir ao Senhor. O que representa a estátua de sal, gente? Representa pessoas que estão dentro da igreja, mas estão paralisadas. Estão dentro da igreja, mas são infrutíferas. Estão dentro da igreja, mas não são produtivas. Então você se tornou dentro do templo uma estátua de sal. Alguém que não produz, alguém que não frutifica, alguém que não se envolve. E por que você não consegue se envolver? Porque você está sempre olhando para trás. Porque foi o que aconteceu com ela. A ordem de Deus foi: segue sem olhar para trás. Está aqui, ó, Ló correndo com os filhos. Corre, corre. Olha, gente, corre. A mulher. Se a ordem de Deus foi: segue sem olhar para trás, por que você vai olhar para trás? O que tem de bom lá atrás? Que está sempre levando você de volta. Seu coração está sempre voltando. Sua mente está sempre voltando. E alguns até o corpo está voltando. São justamente esses sintomas que estão fazendo de você uma estátua de sal. Alguém que não produz, que não se envolve. Olha o que é Efésios 5,17. Paulo vai dizer: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais falto de juízo,
mas buscar e compreender qual é a vontade de Deus. O que Paulo está dizendo, meu irmão? Que nós não podemos ser falto de juízo, mas nós precisamos de verdade buscar constantemente entender e compreender qual é a vontade de Deus para nós. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós precisamos compreender isso, em nome de Jesus. E ele vai dizer que isso é falta de juízo. Qual? Olhar para trás. Não sejam aqueles que têm falta de juízo. Isso é muito forte. Mas buscar e compreender qual é a vontade de Deus. Você já buscou compreender? É muito fácil você dizer, eu não sei o que Deus tem para mim. Mas quantos buscam incansavelmente entender qual é o propósito de Deus para a sua vida? Porque uma coisa eu tenho certeza que eu estou te falando. Se você buscar entender a vontade de Deus para você, a resposta virá mais rápido do que você pensa. Por quê, pastor? Porque quem está interessado nisso é Deus, irmãos. Deus está interessado em que você seja um instrumento para a glória dEle. Deus está interessado em que você seja uma voz profética para esse tempo. Deus está interessado que você seja um canal da manifestação da glória dEle. Deus tem interesse nisso. Então, se você está dizendo, Deus, eu quero entender o que o Senhor tem para a minha vida, por que Ele não vai te falar, querido? Por que Deus não vai te responder? Se Ele mesmo está dizendo que nós precisamos buscar compreender qual é a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O versículo 60 diz assim, olha, todavia insistiu Jesus, deixai os mortos sepultar os seus mortos. Lembra que eu falei que eu ia explicar melhor essa parte? Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Por que essa pessoa, porque até para falar isso é um pouco delicado, mas por que essa pessoa está dizendo para Deus, para Jesus? Porque se a gente for parar, se nós pararmos para analisar, é uma desculpa justificável, é ou não é? Sim ou não? Ô Senhor, peraí, morreu ali um ente querido meu, vou lá sepultar o meu ente querido. É ou não é justificável? E se você falar alguma coisa, a pessoa ainda fala, esse pastor aí não tem coração, esse pastor aí está fora da casinha, é um insensível, coração de pedra. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. A cultura daquela época, quando Jesus chega para ele e faz o convite, e ele fala, Senhor, deixa-me primeiro eu sepultar o meu morto, sepultar o meu pai. Pega isso aqui. Deixa primeiro eu sepultar o meu pai, depois eu te seguirei. Sabe o que é isso? O pai dele estava vivo. O que ele estava querendo, Kaique? Ele queria esperar o pai dele morrer, para o dia que o pai dele morresse, ele ia fazer todo o ritual fúnebre, para depois viver o período de luto, para depois seguir a Jesus. Você está entendendo isso? Parece com você ou não? Ele queria esperar o pai morrer para seguir Jesus. Por isso a resposta de Jesus parece indelicada, mas não é. Porque Jesus, Ele é Senhor, irmãos. Ele ama a gente. Ele estava num corpo carnal. Ele sabia muito bem o que era a dor da perda. Jesus, ai meu Deus, desceu. Jesus sabia tanto o que era a dor da perda, que todas as vezes que Ele se esbarrou com o morto, Ele ressuscitou. Só você trazer a tua memória aí. Todas as vezes que Ele bateu de frente com o morto. Filha de Jairo, não incomode mais o mestre, ela morreu. Jesus fala, Jairo, tenha fé.
Tenha fé que o milagre vai acontecer. Quando Jesus chega lá, o que ele faz? Menina, levanta! A menina vai e se levanta, sim ou não? Jesus repreendeu a morte. Jesus está entrando na cidade de Naim, quem lembra? Está vindo o cortejo do fúnebre, está vindo Jesus com o cortejo da vida. Quando eles batem de frente, Jesus olha para a mulher e fala, não chores. Parece brincadeira, né? Mas não, Jesus sabia que ele ia transformar aquele choro em alegria. Ele toca no esquivo e fala, levanta, jovem. O jovem se levanta. Jesus entra na cidade de Betânia. Quem está na sepultura? Lázaro. Jesus chega perto da sepultura e fala, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Jesus conhece os nossos sentimentos. Ele sabe o que pode nos paralisar. Por isso ele estava dizendo para aquele homem, você deixa que os mortos sepultem os seus mortos, mas tu segue-me. O que Jesus estava falando para ele? Você não sabe quando ele vai morrer, rapaz. Vamos embora fazer o reino de Deus. Vamos cumprir o propósito. Deixar os mortos, sepultar os mortos, o dia que ele morrer, ele será sepultado. Mas tu, segue-me. Olha para alguém que está perto de você e fala, acabaram todas as tuas desculpas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. O versículo 62, eu separei 3 coisas aqui dentro do 62. Você me dá mais 5 minutos? Ao que Jesus escreveu, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. O que eu coloquei aqui também? Esse texto bíblico se passa justamente ao longo do caminho. Enquanto Jesus viajava, Lucas, nos dois casos de pessoas que aprendem, que eu escrevi os negócios aqui, todas as pessoas tinham uma razão para adiar ou recusar esse compromisso, de seguir. Tiveram boas intenções, mas não haviam percebido a natureza das exigências que a nova vida e o reino faz aos que habitarão na Nova Jerusalém. É isso que eu quero que você entenda. Uma vez que eu sou escolhido por Jesus, eu preciso entender as exigências que essa nova vida traz para mim. As exigências que essa nova vida vai trazer para mim. Por quê? Porque eu quero habitar na Nova Jerusalém. E para eu chegar na Nova Jerusalém, eu preciso entender as exigências que essa nova vida traz para mim. E se eu sou um escolhido, que preciso ter as mãos no arado, eu preciso entender isso. Aqui que eu coloquei do versículo 62, primeira coisa, a missão de Cristo é mais urgente do que aquela que Elias estabeleceu sobre Eliseu. A missão de Cristo é mais urgente, presta atenção, a missão que Cristo está estabelecendo é mais urgente do que a que o próprio Elias estabeleceu sobre Eliseu. Você vai perceber no texto lá de Reis, que Elias passa a capa sobre Eliseu e fala, segue-me. Eliseu olha para Elias e fala, eu vou te seguir. Dá só um minuto que eu vou ali despedir dos meus pais. Ele vai lá, se despede dos pais, pega a sua junta de boi, faz lenha, bota o boi para assar, está no texto, irmão, e dá para todo mundo comer. Todo mundo come. Então Eliseu agora vai seguir Elias, se tornando seu aprendiz e seu discípulo. Só que quem está nos chamando agora não é Elias,
Quem está nos convidando agora não é Elias. Por mais que Elias tenha sido um grande profeta, quem está nos convocando agora é o Senhor. É o próprio Deus. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala: não é homem que está te chamando, não é mulher. É o próprio Deus que escolheu você. Aleluia. Glória a Deus. Segunda coisa desse versículo que eu tirei aqui. Todo o texto mostra que Jesus não exige aquilo que Ele mesmo, enquanto ser humano, não praticou ou suportou. Toda a exigência que Jesus está fazendo para aqueles seguidores, para aqueles escolhidos, não é nada a mais, Marcelo, do que Ele mesmo não estava disposto a entregar. Jesus nunca vai pedir de você aquilo que você não pode entregar, irmãos. Por quê? Porque Ele esteve nesse corpo carnal, Felipe. Ele sabe das nossas limitações, mas Ele também sabe o que a gente é capaz de dar. Ele sabe o que você pode fazer. Ele sabe até onde você pode ir. O que Ele quer é que você se entregue, que você se lance, que você vá até onde você pode. É isso que Ele quer de nós. Ele não exige nada além do que você pode suportar. Ele não exigiu nada daqueles homens que Ele não estava disposto a dar. Quando Ele diz: as raposas, os ninhos, Ele está dizendo: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava dizendo, sabe o quê? Vocês também podem suportar isso. Esse nível de renúncia. Por quê? Porque eu estou aqui mostrando para vocês. A gente comete um erro muito grande, irmãos, quando a gente pega a natureza de Jesus e tenta endeusar ela. Você não pode endeusar a natureza de Jesus. Ele foi carne. Ele sofreu dores. Senão daqui a pouco você vai dizer, sabe o quê? Não, Jesus aceitou ser crucificado porque Ele era Deus, Ele não sentiu dor. Ele anestesiou o corpo dele. Ele sentiu dores. Ele sofreu. Ele sentiu cada martelada naquele prego. A coroa de espinho, Ele sentiu as dores. As 50 chibatadas, Ele sentiu quando bateu nas costas dele. Porque Ele era carne. 100% carne, 100% espírito. Então, Jesus não vai exigir de mim e de você nada, nada, nada além do que nós podemos suportar. Ele vai pedir de você o que você pode entregar. O que você pode entregar? Uma coisa eu tenho certeza: muito mais do que você tem entregue. Muito mais do que você tem dado. Mais do seu tempo, mais da sua dedicação, mais da sua devoção, mais da sua reverência a Ele. Muito mais você pode dar. Eu falei domingo passado, a igreja precisa entender que o domingo precisa ser encarado como o dia do Senhor. O que significa o dia do Senhor, irmãos? O dia do Senhor aponta para Jesus, porque Jesus é o primeiro. Então o dia do Senhor é o dia onde Jesus é o primeiro. Quando Paulo diz, eu tive a revelação do dia do Senhor, não é o dia amanhecendo, 5 horas da manhã não, irmão, não é isso. Isso é a luz da aurora, que o salmista vai dizer. O dia do Senhor é ter a revelação de Cristo como o primeiro, numa profundidade. Então Paulo, quando ele fala isso, ele está dizendo para mim e para você: eu tive o entendimento do dia do Senhor, eu entendi o que é Cristo ser o primeiro. O domingo, nós precisamos entregar Ele para o Senhor como uma oferta. Se 8 horas da manhã tem atividade na igreja, eu vou, porque o domingo não é meu, é do Senhor. O que é para fazer na igreja? É isso, eu vou fazer. É culto? Vou para o culto. 2 horas da tarde tem evangelismo? Vou. Ah, pastor, mas eu queria descansar o almoço, porque é o dia do meu descanso. Está errado. O dia do teu descanso é quando você descer a sepultura. Aí você vai descansar.
Mas enquanto você estiver em vida, o domingo é do Senhor, não é seu. Pastor, mas eu trabalho e eu preciso estar no meu trabalho. Ok, aí você está no seu trabalho. Mas está em casa, vou para o shopping, está errado. Está em casa, vou para a praia, está errado. Está em casa, vou visitar um parente, está errado. Por quê? Porque o domingo é do... Entregue para Ele. Entregue para Ele. Dê cada minuto. Por isso Paulo disse, o dia do Senhor. Eu tive a revelação do dia do Senhor. Todo esse dia eu entrego para Ele. Ele é o primeiro. Ele é a minha primazia. Tudo que eu for fazer nesse dia precisa ser para a glória do nome dEle. Quer marcar uma visita? Visite um hospital. Vai orar os enfermos. Vai pregar o evangelho para as pessoas. Quer marcar um passeio? Vai para a rua. Vai pregar o evangelho. É um passeio. Domingo é do Senhor. Entregue para Ele. Dedica a Ele. Eu estou dizendo para você dedicar esse dia ao Senhor. Pastor, então eu não posso almoçar na casa de um parente? Claro que pode, irmãos. Mas tem atividade na igreja? Tem eventos na igreja nesse horário? Não, você está errado. Porque esse dia tem que ser dedicado a Ele. O judeu, irmão, às 18 horas eles param tudo. Vão até às 18 horas do outro dia. Dedicado ao Senhor. Orações, ofertas, entrega ao Senhor. Você vê eles lá no Muro da Lamentação, lá, ó. Lá eles estão cantando salmos e hinos a Deus, se você não sabe. Eles abrem os salmos e ficam ali cantando, chamando pela volta do Messias, para que Messias venha logo. Eles não estão ali fazendo maluquice, não. Eles sabem o que eles estão fazendo. Mas às 18 horas eles param tudo. Vamos se dedicar ao Senhor agora, e fica. Entende? Então, nós precisamos deixar esse dia ser devoto do Senhor, devotar ele todo ao Senhor. Vamos marcar uma oração 6 horas da manhã. Ai, Deus me livre acordar às 6 horas da manhã. Você não entendeu ainda que esse dia é dado a Deus. Pode ser 4 horas da manhã, 5 horas. Eu vou entregar para o Senhor. E quanto mais você entrega, mais você recebe. Ah, meu Deus, se vocês entenderem isso, queridos. E quanto mais você se entregar para Ele, mais Ele vai se voltar para você. A terceira coisa que eu coloquei aqui nesse versículo: assemelhar-se ao Mestre é um grande alvo e o preço do discipulado. Jesus chama aqueles homens para ser seu seguidor. Jesus não estava exigindo deles nada além do que eles pudessem dar. E aí o que a gente tem que entender, que eu escrevi aqui? Que se assemelhar ao Mestre precisa ser o nosso grande alvo e o preço a ser pago. Alguém pegou isso ou não? Se parecer com Cristo precisa ser o nosso alvo e o nosso preço a ser pago como discípulos. Ah não, pelo amor de Deus. Você entendeu isso? É o violão que está atrapalhando, está te dando sono? Eu peço para parar aí o violão, filho, rapidinho, para aí, segura aí. Eu vou falar de novo para você entender. Assemelhar-se a Jesus, ao Mestre, precisa ser o nosso grande alvo. Esse tem que ser o preço de ser um discípulo de Jesus. Você precisa entender que a tua busca diária precisa ser para se parecer com Jesus. Eu, como pastor e como líder, eu vou inspirar você, porque eu estou aqui, eu sou palpável. Você vai olhar para o pastor e você vai falar: cara, eu queria pregar como pastor, eu queria falar como pastor, eu queria orar como pastor. Mas ser igual ao pastor não tem que ser o teu alvo. Pegou? Qual tem que ser o meu alvo, pastor? Se parecer com Jesus. E esse tem que ser o preço a ser pago. Eu preciso me parecer com Cristo em todas as minhas atitudes, em todos os meus comportamentos. Amém, gente? Para a gente fechar. Então, qual é o lugar dos escolhidos? Lucas 12. Estais pronto para servir e conservai acesas as vossas candeias.
Sede vós semelhantes aos servos, quando esperam o seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Versículo 37. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilante. Com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para os servir. Fará que se recline ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Versículo 38. Ainda que ele chegue durante o alta noite ou ao arraiar do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Versículo 39. Compreendei, entretanto, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai atentos também, vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos espera. Qual é a posição dos escolhidos então, irmãos? O que o texto de Lucas vai dizer? Que Cristo virá. Presta atenção. Cristo virá. Qual tem que ser a posição dos escolhidos? Olha o que o texto está dizendo. Bem-aventurados aqueles que, quando o Senhor vier, os encontrar vigilantes, os encontrar trabalhando. Como escolhido, o que eu preciso estar fazendo? Trabalhando. Eu não posso estar desocupado. O que Lucas está dizendo? Porque vocês não sabem a hora que ele virá. Alguém sabe? Se nós soubéssemos, muitos aqui iam estar no mundo. Ele vai vir em dezembro de 2025. Vou ficar no mundo até o mês de novembro. Quando entrar dezembro, às meia-noite de dezembro eu me converto. Não. Quem está escrevendo, Lucas está dizendo, olha, vocês não sabem a hora que ele vai vir. Vocês não sabem o momento, o tempo, o mês, o ano, vocês não sabem. Então, bem-aventurados significa felizes. Felizes serão aqueles que, quando o Senhor vier, vocês estejam trabalhando, vocês estejam vigilantes, vocês estejam atentos. Eu acho que o Jael falou sobre Gideão. Isso me lembrou os soldados de Gideão entrando. O exército de Gideão entrando para um treinamento para servir a Deus. Lembra do treinamento? Quantos homens vieram? 30 mil, cerca de 30 mil homens. Primeiro grito de Gideão, qual foi? Qual foi? Medrosos e covardes! Eu fico imaginando que Deus deve ter dado uma potência na voz de Gideão, que ele, pessoal, é o seguinte, estou vendo 30 mil homens aqui, pronto o exército, vamos lá, vamos ensaiar? Quando eu falar 1, 2, 3, já vocês, vocês vão representar o exército de Gideão, beleza? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Uau! Aqui deve ter, sei lá, 100 e poucas pessoas, sei lá. Pensa 30 mil, Marcelo. Exército de Gideão, vocês estão prontos? 1, 2, 3 e... Glória. Vou falar a terceira vez, hein? Exército de Gideão, vocês estão prontos? Mas eu tenho uma notícia para vocês. Medrosos e covardes, voltem! Imagina os que estavam com a perninha já. Agora é a nossa hora, hein? Vamos agora. É a nossa deixa. É agora, a gente não queria vir mesmo. Fomos obrigados a estar aqui. Vambora? E vambora. Quantos ficaram? Não, ainda não. Vamos botar para o que eu também não lembro exatamente o número. Vamos supor que sobrou 10 mil. 10 mil, show.
Exército de Gideão, vocês estão prontos? Pode melhorar, exército, eu quero ver vocês vibrantes. Exército de Gideão, vocês estão prontos? Eu tenho uma notícia para vocês. Fala, qual? Papai mandou a gente beber água. Molinho beber água. Molinho beber água, né, Marcelo? Vamos lá beber água, vambora. Ó Deus para Gideão. Gideão, vem cá que eu vou te contar uma parada. O quê? Observa eles bebendo água. Eu quero no exército quem beber água igual cachorro. Pegou isso, irmão? Aí aqui, ó. Imagino eu, né? Ainda bem que Gideão mandou a gente beber água, né? Junta todo mundo aí. Quem tomou banho? Lavou sovaco? Pode ir embora. Vaza. Cadê a sua espada? Ih, peraí, Gideão, esqueci lá no Rio. Eu tava tomando banho. Volta. Vai embora. Eu sempre lembro, irmão, quando eu falo desse texto, eu fico imaginando o cara chegando em casa. Porque os coleguinhas, tá todo mundo na escola, né? E aí, cara, teu pai foi pra guerra também? Ô, meu pai foi, cara. Meu pai é saradão, meu pai é de guerra, pô. Aí chega no outro dia. Tá os moleques lá na escola. Ué, teu pai voltou da guerra já? Não, meu pai não. Meu pai tá lá ainda. E meu pai voltou. E o outro, e o meu também. Ah, mas por que eles voltaram? Então, meu pai falou que Gideão deu um grito, que os medrosos e covardes tinham que voltar. Aí meu pai voltou. Teu pai é medroso, malé. Teu pai é um frouxo, nem para defender a nossa família serve. Frouxo, pai frouxo, pai frouxo, pai frouxo. E o outro? Rapaz, meu pai estava bebendo água, ela se empolgou, começou a tomar banho, se jogou no rio. Gideão mandou ele voltar. Sabe por quê? Porque no meio da guerra foi inconsequente. No meio da guerra não teve vigilância. No meio da guerra quis brincar com água, brincando em tempo de guerra, brincando. Aí voltou. Aí imagina o moleque dizendo, teu pai é um lerdo, mano, essa que é a verdade, teu pai é um lerdo. No meio da guerra, viajando a maionese. E o teu? O meu tá lá ainda. E pelos meus cálculos, meu pai já deve estar entrando no terreno dos inimigos. Aí juntou os 300, né? Gideão, exército de Gideão, vocês estão prontos? Já até arrepia aqui agora. E os 300 já como? Já batendo no escudo, né? Bora, Gideão. Bora. Por Gideão, pelo Senhor. Por Gideão, pelo Senhor. Por Gideão, pelo Senhor. Vai, fica de pé, vamos fazer.
Chega de ser frouxo. Chega de ser... Fala para alguém que está perto de você. Chega de ser frouxo. Chega de ser um lerdo. Não, fala de novo. Está muito fraco. Fala, deixa de ser frouxo. Para de ser um lerdo. Você é os 300. Fala, você é um dos 300. Sacode ele. Fala, você é um dos 300. Sacode ele, vai. Que ele está querendo tomar banho no rio ainda. Sacode ele, vai. Sacode. Fala, você é um dos 300. Se eu sou um dos 300, então vamos embora, vai. Cadê o Ministério de Louvor para fazer a marcha? Vai. Pô, Gideão. Pô, Gideão. Não, bate no peito, bate palma não. Tu dizes. Vai. Bate o pé. Você vai mudar essa fala aí. Você não vai falar pela SEAB, não. Você vai falar assim, ó, pelo meu chamado, pelo Senhor, pelo meu chamado. Vai. Cadê o Ministério do Louvor, gente? Cadê a bateria? Vem. Marcha, marcha. Vai. Vai. Tá cansado já? Feche seus olhos. Eu quero ativar em você o que está parado. Eu quero ativar em você aquilo que Deus já confiou na sua mão. Chega de dar desculpa, você foi chamado por Deus. Entra no espiritual. Marcha pela tua vida espiritual, vai. Marcha pela tua vida espiritual. Marcha pelo teu ministério. Vai! Segura aí, segura. Feche seus olhos. Porque tem gente que está achando que é brincadeira ainda. Tem gente que não entendeu isso aqui ainda. Por isso está desligado e está disperso. Eu estou falando sobre vocação e salvação. Sobre alinhamento da gente com Deus. Se teu ministério, se o que Deus confiou em você, você está cumprindo. Se você está entregando o teu máximo, o teu melhor, e você tem sido aprovado por Deus, você não precisa nem marchar. Mas se você entende que você tem que romper, que a tua vida espiritual tem que romper, que aquilo que Deus tem para você tem que romper, às vezes você nem sabe ainda o que Deus tem para você, porque você não teve coragem de perguntar. Você tem que marchar e começar a falar, vai romper. Senhor, vai romper, eu vou viver o que o Senhor tem para a minha vida, eu vou viver o ministério, eu vou viver o chamado, vai marchando, você vai ver que essa ferrugem espiritual vai te soltar, esse negócio que te agarra vai te soltar, essa preguiça, essa anestesia espiritual que te pegou, que você não consegue romper, vai te soltar, mas você tem que entrar, irmão, você tem que entrar no espiritual. Ninguém veio aqui para ficar olhando para você. Você não é tão bonitinho como você pensa. E você também não é tão bonitinho. Tem ninguém aqui olhando para você. Está todo mundo aqui como os 300, focados. Focados, atentos, ligados. Nós queremos sair dessa manhã, desses dias aqui de manhã, revestidos de poder de Deus, posicionados para cumprir tudo aquilo que Deus tem para a gente. Então, em nome de Jesus, entra comigo, entra. Eu quero ver você voando, eu quero ver você decolando, eu quero ver você vivendo tudo que